Mais uma vez, uma alegria estar com você neste canal, percorrendo os caminhos e os itinerários que falam da vida dos santos, daqueles que justamente escolheram uma vida de radicalidade em resposta a Deus. Faz a gente questionar como tem sido a minha resposta em relação àquilo que Deus tem me pedido. Você, como tem dado a sua resposta? Hoje eu quero falar de um santo que fundou o mosteiro. Ele chama Santo Estevão, mas não foi aquele Estevão, o primeiro mártir da igreja, mas este grande homem que teve a coragem de começar uma vida monástica e também de produzir, através dessa vida monástica, tantos outros santos para a igreja. Santo Estevão ele nasceu em meados do século XI, ele é inglês de nascimento, mas foi educado em mosteiro. Depois ele foi para Paris, para Roma, e ele ingressou no mosteiro de Molesmes. Ele foi ali recém-fundado, aquele mosteiro, era realmente de um ardor tão incomum que as pessoas se apaixonavam por aquele mosteiro, pela vida dos monges naquele lugar, e não tardou e também as pessoas quiseram ajudar. Isso faz parte e é muito importante. Nós sabemos bem, vivemos também da providência de Deus, quanto é importante a vida das pessoas que vêm à nossa direção, que vêm buscar apoio, mas também que vêm nos ajudar e dar realmente as estruturas necessárias para dar os passos e para construir também uma vida contemplativa, por exemplo. Bom, o que aconteceu? As doações começaram a chegar, as pessoas vieram, mas é lógico, também existe de uma outra parte que se nós não, a partir daquele momento que as coisas começam a chegar com mais facilidade, é lógico, se a gente não manter aquela mesma radicalidade, acabamos nos perdendo, porque começam as facilidades. Não é tão duro mais a vida como era no começo. Isso sempre é um questionamento que cada lugar deve sempre se fazer. Bom, quando eles perceberam que as estruturas começaram a ficar mais tranquilas, serenas, eles quiseram reformar, tentaram várias reformas, tentaram realmente prosseguir com isso, mas não foi à frente. Por isso ele, junto com outros monges, resolveram sair e começar uma obra que a gente vai conhecer como a Ordem de Cister, né? Ou seja, a ordem que vai buscar ali novamente aquela dimensão da intimidade, do relacionamento mais próximo ali com Deus, voltando àquela ideia inicial do mosteiro onde eles estavam. Assim, através da sua direção, Estevão deu realmente aquele encanto a Cister. Ele levava mesmo assim este ardor, este desejo profundo. Ele escreveu assim sobre a ordem. Ele dizia o seguinte, que a ordem de Cister apareceu de repente como um caminho mais excelente para se chegar ao céu. E ainda completou ele dizendo, é uma magnífica empresa de santidade. Olha só, ele vai realmente produzir santos, como eu disse no começo. Temos os santos que vão nascer desta ordem e que sem dúvida vão se tornar como que uns grandes homens desta vida contemplativa. Ele fala isso sobretudo porque quer que esta obra se torne realmente uma fonte de gerar santos. Assim deve ser também, lógico, na nossa família. Se nós queremos este caminho com Deus, devemos pensar que a nossa família, né, eu como pai, como mãe, assim por diante, deve realmente buscar ser uma obra que gere santos para a igreja. Eles procuravam ter uma vida muito simples, dormiam em tábuas, ficavam durante muito tempo sobre a oração, principalmente a salmodia. Às vezes, desde setembro até a Páscoa, eles só comiam um alimento uma vez por dia. Não saíam do mosteiro senão para trabalhar no campo, ou seja, buscavam realmente uma vida simples e uma vida escondida. Assim, na sua escolha, eles procuravam nunca romper o silêncio. Muitas vezes se pergunta, mas padre, como a gente vai acolher as pessoas geralmente em silêncio? E eles tinham essa capacidade. Falava muito que eles eram excelentes acolhedores. Ou seja, acolhiam os peregrinos com uma graça tão grande, mesmo tendo a escolha radical para com o silêncio. Eles faziam isso e por isso o mosteiro era sempre bem frequentado, pessoas iam lá para encontrar com essas pessoas que escolheram, sobretudo, uma radicalidade muito grande diante da vida contemplativa e da escolha por Deus. É bonito também perceber as suas ternuras, o jeito com que eles tratavam também os pobres, né? Eles falam que, sobretudo neste tempo, eles vão ser como que fossem modelos fervorosos e que da qual muitas vezes vão atrapalhar ou vão colocar em questionamento aqueles que têm uma alma tíbia, ou seja,
Este mosteiro não é para alguém que quer uma vida morna, mais ou menos, mas que tem uma vida de radicalidade. Então, muitas vezes, eles vão ser atacados por aqueles que querem, olha, não precisa de tudo isso, vocês levantam aí de madrugada, praticamente não dormem direito, não, pode levantar de manhã, façam as coisas mais simples. Não, eles queriam uma radicalidade. E faziam isso em tudo, queriam viver essa escolha radical da pobreza. Por exemplo, as igrejas deles eram igrejas bem mais sóbrias, que não tinham muito esplendor. O desejo era que a arquitetura colaborasse com a oração. Muitas vezes, por causa da beleza da igreja, acaba que a alma se dispersa, né? A gente acaba ficando intertido, né, com aquilo que é aquele esplendor e acaba esquecendo do objetivo principal daquela igreja, que é a oração. É lógico que isso é uma forma de ver, outras pessoas podem pensar de outras maneiras, mas eles pensavam desta forma, dando uma sobriedade para que pudesse reduzir assim a dispersão, aquilo que atrapalhava a vida de oração. Isso também é um convite para nós. Muitas vezes entramos na igreja, vamos lá, olhamos para aquela coisa bela, podemos entrar ali na contemplação até com essa arte que é bela, mas também não percam a oportunidade de dedicar-se ao Santo dos Santos que está diante de nós. Eles receberam muitos ataques dessas almas tíbias que realmente queriam uma vida mais tranquila, mais serena. Começaram depois também muitas murmurações contra eles, mas não teve jeito. Santo Estevão queria realmente que a todo custo se pudesse observar aquilo que são as regras, né? Eles têm essa origem beneditina e eles falam que muitas vezes eles se questionavam, será que é isso mesmo? Será que é tudo isso? Imagine que uma vez ele determinou a um irmão que estava morrendo, que estava em agonia, que depois da morte ele pudesse dizer algo sobre o rigor da vida, se aquilo era ou não vontade de Deus, se era agradável ou não a Deus. Imagine que depois que esse irmão falece, depois de um tempo, brilha-se uma luz e esse religioso ele aparece, dizendo que não só o gênero da vida que levava agradava muito a Deus, mas que em breve viriam muitos candidatos e que ele poderia bem repetir as palavras de Isaías. Era uma profecia, a palavras que está em Isaías 49:20, que diz assim: é apertado para mim este lugar, dai-me espaço para que eu habite. Olha só, uma profecia de fecundidade. E foi assim, realmente floresceu os mosteiros cistercienses em outras partes da França, na Alemanha, na Inglaterra, e hoje nós sabemos que eles estão espalhados pelo o mundo inteiro. Temos essas obras monásticas que levam essa contribuição. Por isso, este grande homem foi este caminho que Deus utilizou com radicalidade, zeloso pela pobreza, pelo recolhimento monástico e pela vida de santidade. Tem muito a nos dizer neste tempo e que Ele possa nos abençoar nestes caminhos junto, né, na direção realmente do Pai, em direção àquilo que Deus tem nos chamado. Bom, ele morre no dia 28 de março de 1134, como um grande batalhador, como fundador já em idade avançada. Disse Santo Estevão aos monges, né, antes de morrer: assegure-os que vou a Deus com o mesmo temor e tremor que eu teria se não tivesse feito nenhum bem. Porque se algum fruto a divina bondade de Deus produziu em mim a fraqueza, temo não ter correspondido à graça como devia. Olha, percebe aí o teor da simplicidade e da humildade deste homem. Bom, a gente celebra hoje, dia 17 de abril, a memória deste homem, que ele possa interceder por nós no céu. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.